Parece que o pastor Paulo Júnior não falou tudo que de fato realmente aconteceu na sua vida, na sua igreja, para que ele pudesse ser afastado, excluído como pastor da sua igreja. Porém, depois da sua confissão, apareceu algumas supostas vítimas denunciando crimes que o pastor teria cometido. E crimes hediondos, crimes terríveis, de ordem sexual. Meu amigo, se isso for realidade, se isso for verdade, infelizmente, ele conseguiu enganar a todos. Porque o pastor Paulo Júnior é respeitado por milhares de pessoas. E depois da sua confissão veio muitas supostas vítimas denunciar o que teria de fato acontecido entre a igreja e o pastor Paulo Júnior. Eu custo querer acreditar que um homem que prega como o pastor Paulo Júnior, na veracidade que ele pregava, que ele possa ter cometido tudo isso que estão acusando ele de cometer. Porém, não são uma nem duas denúncias, são várias denúncias que estão chegando. E se de fato isso aconteceu, o pastor Paulo Júnior é um homem doente. Não doente fisicamente, é doente psicológico e um doente espiritual. Se isso de fato aconteceu, nós temos que deixar aqui o benefício da dúvida, porque existem pessoas que querem derrubar os outros, que infelizmente levantam calúnias, mas também tem pessoas que, por mais que você ache que ele jamais seria capaz de fazer aquilo, ele faz. Será que o pastor Paulo Júnior seria uma dessas pessoas? Lembrando que eu não posso afirmar, não posso provar. Então, por isso, o que eu vou fazer é somente trazer aqui vídeos para você. E vídeos sérios para você. Tá bom? Esse vídeo aí você vai encontrar na íntegra no canal do Fuxico. Você vai lá e procura, você vai ver todo o vídeo que o Israel postou. É um vídeo completo, falando tudo o que teria acontecido, tá bom? Eu vou colocar aí um pedaço desse vídeo aqui agora, mas antes eu quero que você veja esse recadinho e logo após eu já volto com o vídeo aqui. Maravilhoso para vocês aqui que deseja trabalhar usando apenas a sua internet. Eu quero aqui colocar testemunhas de pessoas que estão conseguindo mudar a sua vida através da internet. Veja isso daqui. Fala, meu amigo Ed Fernandes, tudo bem? A paz do Senhor, muito bom dia. Passando para te desejar um excelente dia e te agradecer por todo o suporte, por todo o conteúdo, por toda a paciência também, né, que você tem tanto comigo e outros alunos também, outras pessoas. E olha só o meu resultado. Cara, isso aqui é graças a ti, graças a um conhecimento que eu não tinha, né? Você sabe muito bem de onde eu vim. Eu estava lá embaixo, estava passando uma situação muito complicada e o único dinheiro que eu tinha eu investi. E eu não me arrependo porque de fato eu tive tudo aquilo que eu nunca encontrei em outras mentorias, em outras pessoas, e graças a todo esse complemento eu tive realmente esse resultado aqui nesse mês de agosto. Então muito obrigado, gratidão, tá? Fica com Deus e que Deus continue te abençoando fortemente. Fala, Ed! Cara, tô passando aqui só pra te agradecer, tá? E te mostrar, olha só, esse faturamento aqui de 7 dias. São mais de R$2.000 em 7 dias. E, cara, só tenho a agradecer ao teu suporte, a toda a tua ajuda, a paciência de estar me explicando, me ajudando. Agradecer também a mentoria Cristão Próspero, nessa mentoria que está ajudando muita gente. E te agradeço muito, cara. Que Deus possa te abençoar e que você possa aí ajudar mais pessoas a prosperarem no digital, né? Eu não acreditava nisso, até tu chegar na minha vida aí e provar que sim, que funciona. Cara, te agradeço muito, de verdade. E bora prosperar. Fala, meu irmão Ed Fernandes, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Irmão, passando aqui para agradecer a você, tá? Por todo o apoio, todo o suporte que você me deu, por essa oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu já tinha gastado um monte de dinheiro com curso, sabe? Mas essa aqui, realmente, eu tive um direcionamento do que eu precisava fazer. Já tinha me frustrado muito com outros cursos que não ensinava nada, mas graças a essa mentoria, graças ao seu suporte, eu consegui ter direcionamento, tá? Muito claro, muito objetivo, simples, prático e objetivo, que é o que eu costumo falar para outras pessoas sobre essa mentoria que
eu super recomendo. E esse aqui, meu irmão, foi o meu resultado com pouco tempo trabalhando junto na mentoria. Vou agradecer a você, espero que você possa impactar muitas outras vidas, irmão. Forte abraço, viu? Gratidão mesmo. São pessoas que começaram, já estão ganhando 2, 3, 4 mil reais por mês. Tem pessoas que estão ganhando 2 mil reais por semana, trabalhando de uma forma 100% honesta. Você tem que entrar também, primeiro comentário fixado aqui, mude a sua vida, trabalhando através da internet, meu amigo. Esses testemunhos aqui são verídicos. São de pessoas simples e comuns, igual a você, que precisa mudar a sua vida financeira. Então, clique aqui sem perca de tempo e mude a sua vida financeira. Eu não estou falando isso aqui à toa, não estou falando isso aqui em vão. Eu sei que isso sim é a virada da sua vida, é a virada de chave. Então, se você deseja mudar a sua história, a sua vida financeira, primeiro comentário fixado. Então, vamos aqui ao vídeo de hoje, que está muito importante, está muito sério esse vídeo. Mas a nota publicada em seguida, e na minha opinião tardiamente pela Igreja Aliança do Calvário, disse algumas frases, mas uma frase que me chamou muita atenção. Algumas frases me chamaram a atenção, mas uma mais do que as outras, que foi exatamente essa aqui. Constatou-se também padrões de aconselhamento discipulado que causaram constrangimento emocional e espiritual por meio de ações verbais e não verbais. Por meio de ações verbais e não verbais. Se você viu meu último vídeo, viu quando eu questionei reiteradas vezes o que significa não verbais. E foi essa frase que eu questionei as pessoas que passaram e que ainda estão na Igreja Aliança do Calvário. E a resposta é o que eu começo a dizer a partir de agora. Você lembra quando foi falado com relação a problemas de ordem sexuais? Eu publiquei isso, inclusive, nos stories do Fuxico Gospel no Instagram. Você lembra quando citava problemas de ordem homossexuais? Isso também foi publicado nos stories no Instagram. O Paulo Júnior tinha uma prática e o fez com diversos homens, e sempre homens, tá? Sempre homens, que era a de convidá-los para ensiná-los a tomar banho. Ele gostava de ver homens, jovens da igreja, maiores de idade ou não, tomando banho. Usava sempre diversos argumentos diferentes para cada um. Para alguns ele chegava e dizia: os seus pais já ensinou você a como tomar banho da forma correta, dar banho? Não, então eu vou te ensinar. Porque, como assim? Como é que pode? Ele era o pai. Não tem conversa, ele era o pai desses jovens. Ele se comportava como tal qual uma seita, né? Eu publiquei há um tempo atrás uma série de entrevistas com jovens que haviam saído da igreja One, né, do Alessandro Vilas Boas. Se deve lembrar, se não ouviu, tá aqui nesse canal uma série de entrevistas. E o comportamento era sempre o seguinte: o jovem, quando chegava na igreja, que era uma igreja majoritariamente formada por jovens, aquela era a sua família. A igreja orientava dessa forma: os seus irmãos são esses aqui. Nem todos. A igreja dizia isso. Nem todos aqui são seus irmãos, mas os seus irmãos estão aqui. Já causava uma dissensão, uma briga entre eles. Então, tenha cuidado, mas os seus irmãos estão aqui. Quem está em casa não são mais seus parentes, não são seus irmãos, são seus parentes. Então, pai e mãe, não. Seus pais estão aqui. O líder é o seu pai. Tanto que a igreja One orientava, creio que não é mais assim hoje, talvez até seja, estimulavam o jovem a sair de casa, a que 2 ou 3 jovens da igreja se juntassem, alugassem um apartamento e fossem viver juntos, para estreitar ainda mais esse laço de irmandade, o que talvez não seja o caso da Igreja Aliança do Calvário. Mas a ideia de paternidade era muito latente diante do ministério do Paulo Júnior, e ele fazia muito isso com aqueles a quem ele tinha um interesse maior. Então, o jovem, o adolescente, o jovem, ele era tratado como filho e se comportava como filho. E o filho, dependendo da situação, do nível de intimidade, não vai ter vergonha de ficar nu na frente do pai. Né? Não é estranho? Mas era assim. Mas é preciso lembrar que Paulo Júnior não era pai. Entende? Era só na loucura da cabeça do ditador. E aí ele gostava de ver esses homens nus.
tomando banho na piscina, tomando banho no chuveiro, e usava diversos argumentos, como eu disse. Um desses casos, por exemplo, eu vou dizer, não iria dizer, mas esse caso já está posto na internet, nós confirmamos esse caso. A ideia de justificar a ideia do rapaz tomar banho e ficar nu na frente dele é porque o rapaz era tímido. E para superar a timidez, ele aconselhou o rapaz a tirar a roupa, a ficar nu. Era uma forma de forçar o seu corpo a superar a sua própria timidez. E o rapaz o fez. Esses jovens que passaram por isso, esses jovens que viveram nessa fase, a maioria deles passam por tratamento psicológico até hoje. Porque só depois, quando você sai dessa cadeia que lhe aprisiona, é que você consegue enxergar o que você passou. É que você consegue entender o que você viveu ali. E é exatamente por isso que esses jovens não vêm a público. Por que tantos anos? Por que ninguém diz nada? Você viria a público? Você, jovem homem, hétero, e que agora está casado, pai de família, dizer: eu passei por isso, eu fiquei nu na frente dele, eu tomei banho, mas ele pegou você, você não, ele me convenceu. O que a sociedade vai dizer desse rapaz? Entende por que as pessoas não vêm a público? Por causa disso, por essa situação. Aí vamos botar para nota? Vou ler de novo o que diz a nota. Constatou-se também padrões de aconselhamento e discipulado que causaram constrangimento emocional e espiritual por meio de ações. Tá vendo aí? Verbais e não verbais. As verbais era a forma estúpida, ríspida, dura, eu não consigo encontrar palavras, com a qual ele usava, né? As quais ele usava para disciplinar os jovens. Duro, extremamente arrogante, para além da arrogância, né? Duro, de esculhambar, de mentir. A mentira era algo extremamente comum, né? Extremamente comum na boca do Paulo Júnior, na igreja. Zé, mas tomar banho, mentir. Então vamos lá, vamos seguir. Vamos para frente? Manda entrar o jovem aí, o fulano de tal. Vou falar nome estranho para não acontecer de que já tenha havido. Manda entrar o Quitério aí, chamava Quitério. O Quitério chegava lá, aí dizia: você se masturbou essa semana? E aí o jovem sabe que o ministério do Paulo Júnior, as pregações dele são muito duras com relação a essa questão de ordem sexual, né? Aí o rapaz dizia sim. Aí seguia adiante. Como foi? Você fez pensando em quem? Você assistiu algum vídeo? Qual era a posição? Em que ponto você chegou lá, no ápice? Você entende? Quantas vezes você conseguiu? Como é que você gosta de fazer? Você usava o quê? Detalhes, irmão, detalhes. Ele gosta de detalhes. Isso era extremamente comum. Ou foi, né, comum com vários jovens. Diversas vezes. Reiteradas vezes. E a pessoa confessava o seu pecado. Esse era o argumento. Por que eu tenho que falar isso? Peraí, não basta simplesmente eu dizer que cometi o pecado, não. Você tem que confessar o pecado. E você só confessa o pecado contando os detalhes. Lembra por que eu disse que no vídeo do Paulo Júnior não há detalhes? Ora, ele sabe que a confissão de pecado, irmão, é contar como foi que aconteceu. Não, ele não fazia. Ele não fez, né? Mas ele cobrava isso do jovem. E o jovem tinha que contar para ele como que era a masturbação. Uma espécie de fetiche. Ou não. E o jovem contava. E o jovem contava com aquele respeito de que é um líder e de que é um pai, sem se dar conta pelo que estava passando. E só depois de tempo, né? Talvez meses ou até ano, é que a pessoa cai em si daquilo pelo qual a pessoa viveu. E aí, irmão, quando finalmente as escamas caem e a pessoa reconhece o ambiente que estava, o abuso que sofreu, é aí que ela sofre. É aí que ela entra em parafuso. E diversos desses jovens que viveram sob o domínio do mal,
o domínio do PJ, o domínio do Paulo Júnior, alguns deles chegaram a tentar o autoextermínio. Por essa razão. Imagina a dor da maturidade chegando na sua porta, dizendo, cara, você foi abusado, irmão. Aquilo que esse camarada fez com você não é cuidado de pai, não é cuidado de líder. Isso foi abuso. Isso foi abuso. Aí cai as escamas. E a pessoa reconhece pelo que passou. E a vergonha talvez seja o que mais a aprisiona. Você não fala pra ninguém, não diz pros pais, não fala pros amigos e guarda isso só pra si. Até que você não aguenta e tem que buscar ajuda psicológica. Esse jovem que contou esses detalhes pro Paulo Júnior, você acha que ele vem a público gravar um vídeo e dizer, foi eu que contei? É claro que não, irmão. É por isso que esses crimes do Paulo Júnior se perpetuaram durante tantos anos. E também por isso que eu questiono, por que só agora que a Igreja Aliança do Calvário decidiu retirá-lo? Por que somente agora? E a própria carta, né? A própria carta cita outros itens, como por exemplo aqui, ó, a verbal alternando entre hostilidade e silêncio intencional como formas de convencimento. Ou seja, quando ele queria apenas mexer com o emocional das pessoas, apenas causar ainda mais dependência, ele parava de falar. A pessoa tentava desesperadamente falar com ele, ele não falava. Ligava, mandava mensagem, ele ignorava. Acontece muito hoje. Muitos líderes ainda fazem isso. Bem, tudo isso teria acontecido. O pastor Paulo Júnior não seria somente um ditador, mas seria também um criminoso, segundo essas denúncias. Se perguntar para mim, Éricles, você acredita nisso? Eu falo, olha, diante das acusações eu tenho que ficar na dúvida. Eu não posso dizer que eu acredito. Diante das acusações eu tenho o benefício da dúvida. Eu posso duvidar se aconteceu ou não. Agora, se de fato vir alguém colocar sua cara, dizer, não, realmente isso aconteceu, temos prova, aí sim, eu não terei mais dúvidas. Mas, por enquanto, são acusações sem provas, acusações. Mas, segundo o Israel do Fuxico, até mesmo os pastores da igreja do Paulo Júnior podem confirmar isso. Será? Venham a público, pastores, se isso for realidade, porque tem muitas pessoas que idolatram Paulo Júnior. Tem muitas pessoas que cegamente acreditam no Paulo Júnior, porque ele foi um pregador do evangelho de mão cheia. Um homem que ninguém bota defeito como pregador do evangelho, não precisa melhor. Mas, infelizmente, venham a público vocês que têm prova. E se isso for mentira também, me procure que eu vou estar aqui fazendo vídeo falando isso é mentira, isso não é verdade. Se tiver provas que isso é mentira, que não é realidade, procura. Eu vou estar com o maior prazer fazendo vídeos aqui, postando a verdade para vocês, tá bom? Mas por enquanto vamos ficar no benefício da dúvida. Que Deus abençoe a cada um de vocês.